E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo de hoje. Tinha gravado, ficou sem som nos 12 primeiros minutos. Não sei o que aconteceu, mas estamos aqui porque nós não desistimos nunca. E gente, o dia ontem, movimentadíssimo. Tô aqui entalado com a comida. Literalmente, meu prato tá aqui, ó. Eu tava comendo e recebi a mensagem que o vídeo está sem som. Eu vou ter que gravar de novo. Não vai ficar sem vídeo. Vamos começar falando do Dilma, que tá de barriga cheia. A minha também tá cheia, que chega, não comi direito. Tenho que tomar água, não tem água aqui. Mas vamos falar do Dilma, algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem. Vamos falar duas notas que envolvem o Dilma em dois temas diferentes, bem interessantes, que é sobre a ONU. Participação da turminha do Dilma lá na ONU, falando algumas coisinhas. Uma delas sobre Bolsonaro e a outra são algumas promessas de maldades que podem esperar. Depois vamos falar de Jair, CPMI do dia 8. Vamos falar da Jovem Pan, falar mais algumas coisinhas extras, para depois falarmos sobre a CPI das ONGs, é o tema mais completo do vídeo de hoje, tem muita coisa pra gente comentar, e depois espero que dê tempo de comentar sobre a reforma tributária e mais as besteirinhas, que no vídeo que eu gravei anteriormente foi até onde deu para ir, não deu para falar do Alberto Fernandes, não deu para falar do Brasil que deu errado, do Brasil da picanha, mas vamos lá, vamos por partes, e agora eu acho que tá bom, pelo menos que eu tô vendo vocês aí falando, e vejam só, ontem o Dilma fez mais uma vez aquela live dele, aquela live maluca, e mais uma vez, sem um script na mão, sem um discurso pronto, o Dilma volta a falar bobagens. E o pior, essa turma adora bater no peito para arrotar conhecimento, arrotar ciência, apontar o dedo para os outros e falar, vocês são negacionistas. E aí o Lula, que prometeu, né, salvar a educação brasileira, voltar com os grandes investimentos para ter algum tipo de desenvolvimento tecnológico, ele colocou a própria ciência em dúvidas. Você vê ali, ó, quando o cara quer fazer um foguete para ir para o espaço, passear, ele não se toca que poderia melhorar a qualidade de vida. E aí o Dilma tomou uma checagem de fatos, né, o próprio postagem do Metrópolis, que fala o seguinte: o investimento em pesquisa barra tecnologias, até na indústria aeroespacial, sempre geram benefícios para a qualidade de vida da humanidade. Quantos e quantos avanços o ser humano não tem por causa de coisas totalmente aleatórias? O cara está pesquisando alguma coisa na indústria da defesa e acaba virando um equipamento para o dia a dia, tipo a internet, né? O que eles dizem que foi lá atrás criado, a parte de defesa, comunicação, e hoje em dia todo mundo usa e a gente está aqui agora nela. Mas vamos continuar. Ainda na live, eu tô com um pedaço de galinha aqui, tentando tirar no meu dente, tô falando engolir a comida para gravar de novo. Mas vamos lá. O Lula afirmou durante sua transmissão que deseja articular um programa que liste terras improdutivas nos estados para direcioná-las às pessoas sem terra. Aí imagina, o Lula que já pegou o antigo Ministério da Agricultura, separou, tá lá o agro e separou pro MDA, botou lá o Paulo Teixeira, aquele ministério que tem vários nomes, tem indicados para o INCRA. Tu imagina quem que vai fazer esse levantamento e o que é que vão ser feito com essas terras improdutivas? Já imaginou isso? Só para e pensa. Tem como dar certo? Eu acho que é certeza que vai dar errado. E eu vi aqui, valeu demais, Ferrabras. Eu vi que teve outra aqui também, do João Diniz. Fala aqui, como é que você tá? Tamo junto aí, ó, Alagoas. Mas vamos lá. Aí, gente, eu tô de barriga cheia agora, mas o Dilma, esse tá reclamando de barriga cheia. Eu tô aqui tentando me desculpar. Ontem o Estadão noticiou o seguinte: Lula reclama de cardápio de banquetes do Itamaraty. O Ministério já gastou 4,4 milhões só em 2023. Não é pouco dinheiro, não. Aí o Dilma tá reclamando. Lula disse que tem brigado em Itamaraty. Ele ainda reclamou da pouca quantidade de comida nos encontros. Pode ser guloseima da minha parte, mas eu gosto de quantidade. Eu tenho brigado com Itamaraty para melhorar a comida. A comida não está boa. E eu entendo, sabe por quê? Porque o Lula tá comendo camarão. Camarão é a lagosta de pobre. Lula não nasceu para comer camarão. Lula nasceu para comer lagosta. Lula não nasceu para comer picanha, filé mignon. Isso é comer de pobre. Lula nasceu para comer o wagyu, aquela carne, né? Você vai comprar ali o quilo, às vezes R$ 1.500, R$ 2.500. Que assim, eu acho que você nem deve saber. Eu nem sei onde é que vende. Se bem que na Austrália eu sei onde vende. Mas no Brasil,
Vocês já viram? Vocês frequentam o lugar que vende o aguil? É o que o Dilma tá acostumado a comer, tá achando ruim. Só que o pior é o seguinte, a comida que ele tá reclamando, falando que é ruim, que é etc, que tudo mais, o Valor Econômico, que é do Grupo Globo, comenta que o Lula reclama da comida um dia depois de ser servido, não por qualquer pessoa, mas por um Masterchef. Mas não é bom o suficiente para ele. Aí tá ali, ó. A queixa presidencial ocorreu um dia depois dele ter sido servido, em encontro com o Alberto Fernandes, de um almoço feito pela primeira vencedora do programa Masterchef, Elisa Fernandes. Aí a matéria do Valor tem as fotos. Tem pelo menos 6 fotos, para vocês verem a comida que pulando não tá boa o suficiente. Aí você vê ali, ó. Agora que a correria acabou, deixa eu mostrar tudo e levar vocês para dentro dessa cozinha. Canapé. Carpaccio com maionese de anciene. Eu não sei nem o que é esse negócio de anciene. Não sei nem que maionese é essa. Eu não sei nem o que é canapé. Eu, quando gravei o primeiro, eu achava que canapé era comida de mão. Mas depois tem outra aqui, né, que você vê que tá no prato, no copo. Mas voltando aqui, ó. Não sei se é um pedaço de carne ali em cima, crua, ou não sei, um salame. Mas tá ruim. O Lula tá ruim, tem que melhorar. Não tá do jeito que ele gosta. Aí você vê outro aqui, ó. Tartar de banana da terra. Não, ruim, ruim. Aí que eu falei pra você. Lula, pô, camarão comida de pobre. Lula nasceu pra comer lagosta. Você vê ali, ó. Salada de camarão com pupunha, abobrinha, chuchu, marinados na laranja e castanha de caju. Tá ruim. Tá ruim, não gostou? Tá reclamando? Vai falar com o Itamaraty? O principal, canjiquinha com rabada e couve-manteiga. E sobremesa, gateu de goiabada, crocante de castanha do Pará e calda fria de queijo branco. Aí tá ruim, tá ruim, tá lá reclamando, né? A comida tem que melhorar. Aí essa notícia, tá tendo o próximo tema, é uma das notas falando sobre a ONU. Eles fizeram uma espécie de sabatina com os governistas, com a turma do governo, né? Pra ver o Comitê de Direitos Humanos, para saber se agora ia mudar, se agora finalmente, né, vão deixar aquele período do obscurantismo de Bolsonaro. A palavra até tá em desuso, né? O obscurantismo desapareceu, agora é só os iluminados. Aí diz que o governo Lula denuncia na ONU ódio incitado por Bolsonaro em ligação ao 8 de janeiro. Só pela manchete você já sentiu o drama. Aí eu só trouxe 3 parágrafos, que também resumem a nota. Os peritos, não é qualquer pessoa, o perito da ONU, você tem que respeitar, questionaram o governo brasileiro se houve algum tipo de condenação contra líderes políticos que tenham usado ódio e seu incentivo. Então a ONU quer que sejam punidos, né? A turma do mal. O governo ainda aproveitou a sabatina para agradecer ao comitê por ter se colocado ao lado da democracia brasileira. É um dos momentos mais dramáticos da nossa história recente. Aí tá ali, ó. Durante o discurso, a secretária executiva ainda reconheceu a violência policial no país e colocou no contexto histórico. É a preocupação, né? A violência da polícia. Não é a saída bancária, não é o novo cangaço, não é o celular, né? A cervejinha. Não, não é nada disso. Não, isso é pouca coisa. O problema mesmo é a violência policial. Aí vamos falar de Bolsonaro, CPMI e muito mais. Começando pela CPMI, rápido aqui para vocês. 5 segundos. Coronel, por gentileza, qual a sua patente dentro do Exército Brasileiro? Sou coronel. Nós temos a questão do projeto Belo Monte. Sentiram aí o drama, né? Coronel, qual é a sua patente? Aí ele diz, coronel. Valeu, Diana. Muito obrigado por estar aqui todos os dias. A gente vai ver que vocês mandaram aqui um salve. Mas nem sei se vou conseguir achar todo mundo. Valeu, Márcia. Valeu demais. Ferrabás, acho que já passei isso daqui. Mas enfim, adiantar. Esse foi um dos ápices da CPI ontem. O cara, deputado lulista, aí ele pergunta pro coronel qual é a patente, né, que o coronel tinha no exército. E aí o coronel responde pra ele que é coronel. É o nível, né? Aí você vê como brasileiro precisa escolher melhor seus representantes, porque ruim, viu? Não tá bom, não. Isso daqui foi o ápice que, inclusive, eles conseguiram ontem, os governistas, né? Aparecer. Não sei se vocês estão percebendo. Não tem nota sobre a CPMI. Sabe? Não tem. Simplesmente não tem na imprensa. Vai falar o quê? Os governistas não estão conseguindo encontrar nada. Não estão conseguindo fazer essa pergunta porque parece que a verdade
É difícil mesmo você distorcer a verdade, né, ali na arguição. Mas tudo bem. Agora, uma nota interessante, eu até esqueci de falar lá na introdução. Mais uma informação engraçada. E que eu acho que vai precisar o Gonçalves Dias ir lá na CPI para poder explicar. A turma do Globo fala que o Exército diz que GSI não pediu provas previamente. Mas não teve aqueles informes da BIM, etc. E o GSI não pediu? O Exército afirmou que as tropas que atuaram para conter os ataques ao Palácio do Planalto não haviam sido previamente acionadas pelo GSI, como prevê o plano de operações Escudo do Planalto. Acho que tem alguém errado nesse processo, né? E aí, como é que vai resolver isso daí, gente? O GSI não pediu, mesmo com todos aqueles informes, desde o dia 6? Né, e que isso impossibilitou o desdobramento prévio da adoção de um dispositivo preventivo de segurança. Então vocês estão vendo aí, né? Valeu demais, Robert. Valeu demais mesmo. Valeu demais também, Raul. Raul ainda tá aí, ó, no Japão. Ex-Frog. Tamo junto. Mas vamos continuar. CPMI já marcou o depoimento do Cid. Esse daqui pode esperar. A imprensa vai cobrir esse de uma forma sem igual. Esse daqui eu duvido que não vai ter uma reuniãozinha dos governistas, traçar uma estratégia, etc, tudo mais. Aqui para eles é a joia da coroa. É a chance de ir para cima, apontar aí os conluios com Bolsonaro, com isso, com aquilo outro, etc, tudo mais. Vocês estão ligeiros, vocês estão ligados. Então, preste atenção nesse daqui. Semana que vem, terça-feira, dia 4. Aí, continuando, falando agora de Bolsonaro, é o julgamento. Tá acontecendo dentro dos conformes. Não sei se vocês vão lembrar, porque a gente comentou aqui, deve ter umas 2 semanas. Foi uma matéria do próprio Globo que falava assim, ó, vai começar dia 22, mas o voto do relator só deve acontecer no dia 27, vai ser um voto longo, 300 páginas, foi 400, foi mais do que a previsão. E aí a previsão que eles falavam que devia acabar dia 29, talvez até ficasse para depois do recesso aí do judiciário. Enfim, teve o voto do relator contra Bolsonaro. Eu vejo aqui ela falando o seguinte, né? Não é possível fechar os olhos para mentiras e discurso violento. Eu até entendo que pontue assim, mentira, Bolsonaro mentiu, etc, tudo mais. Pô, beleza, galera, Bolsonaro mentiu, tá certo. Não dá pra fechar os olhos para as mentiras de Bolsonaro. Quando fala discurso violento, eu já questiono. É beleza. Mas o que eu pergunto mesmo é o seguinte. Agora Bolsonaro vai ficar inelegível, é o que tudo indica. A gente vai começar a falar de Brasil? Agora tá tudo beleza? Vai dar, pronto, a página virada? Vamos agora discutir os problemas reais? Pô, o Brasil tá com um problema aqui, sabe, de projetos estruturantes, tá faltando uma direção, uma agenda econômica real. Problema de educação, e a gente vai fazer o quê? Qual é o plano de educação? Como é que a gente vai melhorar? Vai, não sei, pensar em alguma espécie de ensino que a gente possa até mesclar, quem sabe, o ensino técnico com o ensino médio. O cara chegar aí aos 17 anos, ter um conhecimento mínimo de alguma área para conseguir, né, dar os próximos passos. Infelizmente, no Brasil não tem como absorver todo mundo, colocar todo mundo na universidade, todo mundo ser médico ao mesmo tempo. A gente sabe que isso não tem como. E aí, a gente vai começar a discutir isso? Porque agora tá resolvido, né? Pô, o Bolsonaro tá fora do jogo, esse é o grande problema, ou não? Vai ficar aí o tempo todo, né? O inimigo mora ao lado, a ameaça fantasma. Não, tu viu um fantasma. É isso que eu espero. Espero que depois se resolva, né? A própria imprensa esqueça Bolsonaro por um tempo, começa a cobrar o governo, começa a cobrar o Lula, começa a falar realmente, cara, como melhorar a vida do brasileiro. A Miriam Leitão tá ali, ó. Duvido que ela acompanhou do início até o fim, mas falou que o ministro, né, acertou o voto do começo ao fim. Nossa, sensacional, desfez as teses da defesa de Bolsonaro. Deixou toda a tua torcida falar mais alto. A Natuza Neri ontem estava no Spacer lá, com a turma da picanha, muito feliz, saltitante. Enfim, espero que essa turma agora comece a realmente se preocupar com o Brasil. Esqueça Bolsonaro, né? Que agora tá tudo resolvido. Aí, continuando aqui, pessoal, me perdoa que tem muita coisa no vídeo de hoje. Eu não consigo acompanhar direito assim o chat, etc. Mas vamos indo, vai dar certo. E tô falando de Bolsonaro, não quero parar de falar dele. Eu tava passando no Twitter, eu vi outra situação que você também se questiona um pouquinho. Fábio Van Garten,
assessorou o Bolsonaro aí por diversas vezes, tá ainda pra cima e pra baixo com o Bolsonaro. Ele posta aqui um print, que é a manchete do Metrópolis, que envolve um caso de Bolsonaro. Bolsonaro acionou a justiça e o Dilma. E ele fala assim, né? Bolsonaro processa Lula e pede indenização, mas juiz extingue o processo. A Maga falou assim, eu explico. Lula mentiu a respeito do presidente Bolsonaro possuir propriedades nos Estados Unidos. Vocês vão lembrar, deve ter mais ou menos 2 meses que o Lula falou sobre isso, né? Acusou o Bolsonaro de ter casa, mansão, etc, tudo mais. Advogados do presidente entram com a ação, acredite se quiser. O juiz da primeira instância extinguiu a ação, dizendo que a ação não deveria ser contra Lula, mas contra a União. A justificativa está ali, ó, no final. Assim, o magistrado não analisou o pedido de Bolsonaro por entender como as falas de Lula ocorreram no exercício do cargo de presidente da República e em eventos públicos oficiais. A ação de indenização deverá ser apresentada contra a União. Entendeu, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Aí, gente, eu acho que aqui também tá no pacote. Aquele pacote que eu falo, o pacote da eleição. Eu não acho que nenhum de vocês está surpreso com o que está acontecendo. Eu só fico triste e revoltado, porque todo dia é uma coisa nova. E eu trouxe mais isso daqui não para comentar, pô, olha o Lula, mas muito mais para destacar a diferença do Estadão pro Globo. O Estadão que vocês veem nos últimos 3 dias, basicamente fez 3 editoriais a favor de Bolsonaro ser tornado inelegível. É basicamente isso, o conteúdo dos 3 editoriais. Bolsonaro, é justo Bolsonaro ficar inelegível. A inelegibilidade faz parte da Constituição. Aí o Estadão comenta que o Lula nomeia advogado da Dilma. Ele nomeou, esse é o ponto. O Globo, para não ficar tão feio a passada de pano, Lula nomeia ex-advogada do PT, não fala nem que é da Dilma, né? Do PT. A primeira negra do TSE. Tá entendendo? Então assim, ele fala, ó, pô, é do PT, mas pô, primeira mulher negra. Olha o Lula preocupado com essa agenda social, sabe, de inclusão. Pô, isso é bacana, isso é bonito, concordo. Mas você entende que o ponto principal da nota é a questão da proximidade? Não é um questionamento técnico, etc, tudo mais, mas não é assim, você fala, pô, bicho, foi advogado da Dilma. E normalmente as pessoas falam, né, poxa, o Poder Judiciário tem que agir com imparcialidade, etc. Não que seja impossível, mas é bacana quando você mostra, assim, que você tenta dar um ar, assim, de, sabe, assim, não, tô tendo aqui imparcial. Mas tá no pacote. Tá no pacote aí. Eu acho que o grande ponto aí é a turma dos isentões, que deveriam colocar a mão na consciência pela campanha que eles fizeram a favor do voto nulo, contra Bolsonaro, etc, tudo mais. Aí vocês devem estar sabendo também da questão da Jovem Pan. O Ministério Público, não é o Ministério Público como um todo, foi o Ministério Público de São Paulo, alguns procuradores, eles entraram com ação contra a Jovem Pan, pedindo a concessão por desinformação. Essa ação só atingiria as rádios. Continuar tendo o canal de TV paga, porque não é concessão. Também o conteúdo online, né? YouTube, etc, tudo mais. Mas o que eu acho engraçado é a Folha de São Paulo colocar isso na coluna Mônica Bergamo, que há muito tempo vem demonstrando uma insatisfação contra a Jovem Pan. Olha a foto que a Mônica Bergamo escolhe. Nicolas no meio, ao lado do Felipe Barros, André Fernandes, Eto Sabará, acho que aquele é o Sérgio Lima, e aí tá tomando pânico. Não tinha uma, sabe, não acha, será que a Jovem Pan era melhor colocar a foto, por exemplo, do Tutinha, que é o dono da rádio, não, sabe, então botar as pessoas, os jornalistas, porque tem que destacar, né, que a coluna da Mônica Bergamo tem que escolher uma foto tão bacana como essa. É, no mínimo, muito curioso, né, mas tudo bem. Aí, sobre isso, além da questão de caçar a concessão das rádios, ela sendo cobrando a multa, é um pouco mais de 13 milhões. Beleza também, bacana. E aí, diante de tudo isso que aconteceu, o dia de ontem, mas foi antes de sair essa notícia, né? O senhor Paulo Matias, um fracassado na vida, porque eu digo fracassado no sentido que ele quis ser um parlamentar, ele quis ser político, ele perdeu todas as vezes que ele se candidatou. O ápice da vida política dele foi ser um peão do Dória.
né, prefeito regional, se eu não me engano, da região, foi o máximo, foi o ápice da vida dele, né, ajudar o Dória. Aí olha o que o Paulo Matias fala. Mas você sabe que meu sonho, eu não sei o de vocês, mas eu tenho um sonho de Brasil. Eu queria muito que o Bolsonaro e o Lula combinassem uma viagem juntos de submarino. Que eles pudessem, de alguma forma, fazer uma viagem de 30 anos. Entra no submarino e fica 30 anos viajando, meu. Porque eu vou ser muito sincero, eu acho que as pessoas já estão cansadas dessa polarização. É isso. Mas você sabe que meu sonho... eu não sei. Qual o sonho dele? É um Brasil melhor? É uma boa educação para as crianças? É uma redução da segurança pública? Não, o sonho dele é desaparecer com Bolsonaro e Lula também. Porque são iguais, né? Nós somos Paulo Matias. Aí tá aí. E o pior é o seguinte. Qual é o engajamento que ele tem? Nenhum. O engajamento que ele tem, no máximo, é por causa do programa que ele participa. Que não foi ele que construiu a audiência. O Morning Show já existe muito antes dele. Veio desde a época do Edgar. Só pegou o barco no caminho. E na maior parte do tempo, a audiência do Morning é derivada da audiência da Jovem Pan, que é a turma mais à direita. Então, assim, é um fracasso do início até o fim. E a preocupação dele é manter esse discurso ridículo, que colocou o Brasil do jeito que está hoje. Você vê, realmente, é um cara de geleia. E adora, né? Ele cruza assim um bracinho, né? Segura assim, ó. Um reloginho, né? Todo emprequitado, com sapato colorido, né? Uns Nike caro. E é um bonitão. Adora dar lição de moral. Negócio sensacional. Ele pode perder emprego, a rádio pode fechar, mas ele não tá nem aí. Porque o sonho dele é colocar Lula e Bolsonaro no mesmo lugar. Vocês conseguem ver como são absurdas as coisas que acontecem? Eu não coloquei aqui porque a nota eu só vi depois que eu publiquei o vídeo. Mas até já falo pra vocês. A ABERT, que é a associação aí, eu não sei se é rádios e TVs, mas pelo menos rádios, indo lá mais de 3 mil empresas, falou, pô, complicado aí, estamos aqui de olho. Pensa bem, gente, o que vocês estão falando, a liberdade de imprensa é importante, olha a grade da Jovem Pan, olha tudo que tá acontecendo. E mais do que isso, eu vejo muita turma da esquerda meio com raiva, meio chateada. Eu entendo, pessoal, mas a turma da esquerda deveria botar também a mão na consciência. Qual foi a rádio que Bolsonaro fechou? Qual foi o canal de esquerda que Bolsonaro perseguiu? Jovem Pan é uma empresa que faz parte da história de São Paulo. 80 anos. Não são 80 dias, são 80 anos. Família passando aí de avô, papai, pra filha, etc, tudo mais. É um negócio assim que você, sabe, fica se perguntando o que passa na cabeça de algumas pessoas. Aí, aconteceu umas coisas aí ao longo do final de semana, trazer aqui também pra vocês, só pra gente... Porque não acabei que não comentei. O Ricardo Souza, ele faz a cobertura das fofocas, principalmente da imprensa, celebridades. Escreve muito notícias da TV, lá do UOL. Aí fala assim, ó, pra quem pediu opinião, a CNN está oficialmente indo pro tudo ou nada. A Daniela já pediu demissão e outras gestões e sempre seguraram. A atual gestão deixou ela aí. É um sinal claro de mudança de posicionamento da empresa. Eu acho que não vão passar. Eu acho que, inclusive, a Globo tá perdendo pra Jovem Pan, né? Muito engraçado. Tudo acontecendo no momento que a Jovem Pan tem performando muito melhor que a Globo News em alguns momentos. Mas vocês conseguem ver algum cenário da CNN, né, lá, se tornando um canal mais à direita? Pelo amor de Deus, né? Aí a gente não pode deixar de destacar, eu não comentei isso, mas finalmente, né? Recompensada, mandou benzaço aí, muitos anos defendendo o Lula, e agora tá na Série A, né? Agora tá no Real Madrid do jornalismo lulista, na Globo News. Nossa querida Daniela, a que não erra nunca, nunca decepciona. Finalmente, desejo muito, muito sucesso aí. Tenho certeza que ela vai se sentir em casa desde o primeiro dia. Só não sei como é que vai ficar a Miriam Leitão, porque agora a posição de musa do petismo dentro da Globo News não vai estar em disputa, né? A Miriam Leitão vai ter que mostrar que a experiência fala mais alto. A Daniela aí é habilidosa. A briga, já pensaram, Daniela Lima versus Miriam Leitão, com Natuza Neri correndo por fora e o Otaviano Guedes ali, né, sempre desperto, na primeira oportunidade para dar um abraço no Lula. Rapaz, a Globo News está investindo pesado. Aí também nesses novos tempos de comunicação, onde vocês estão vendo a ação contra a Jovem Pan,
A turma do Metrópolis fez questão aí de animar o sábado, relembrando as melhores gafes e memes dos patriotas do ano passado. Teve muito meme também da turma da picanha, mas obviamente o Metrópolis não vai mostrar, né? Então vocês estão vendo o que vocês sempre sabiam, todo o alinhamento, toda a imparcialidade da imprensa, né? Na verdade, a parcialidade, mas é sempre bom mostrar. Nunca é demais, porque várias vezes você bate um print, mostra para alguém, comenta para um amigo, às vezes acaba acordando alguma pessoa que ainda está dormindo. E aí, só para encerrar isso daqui, vamos ter eleições no ano que vem. E olha com quem o MDB da Simone Tebet está contando na hora de montar sua estratégia. MDB mapeia cidades com retransmissão da Globo para definir candidaturas. Precisa desenhar? Não, né? Aí, conta com a retransmissão da Globo. Vamos apostar, porque a população ainda assiste muito TV aberta, etc, e tudo mais. Olha, apertei o botão de voltar. E aí, vamos lá. CPI das ONGs. Muita coisa pra gente comentar aqui agora, viu? E vejam só. Eita, até esqueci de fazer daqui a introdução. Na introdução do vídeo original eu tinha dito. Fui olhar como é que tá a cobertura da imprensa. Nota-se interessante mesmo, só vi uma, que saiu no Correio Brasiliense. Eu trouxe aqui no vídeo. Só que, para surpresa de ninguém, o PT tá do lado de quem? Das ONGs. Site oficial do PT no Senado. Subseção Nau Sem Rumo. Já criticando a CPI. Aí você vê, ó. CPI das ONGs começa com depoimentos vazios e pretensiosos. Avalia Beto Faro. Esses depoimentos vazios, ainda por cima pretensiosos, sabe por quem foram feitos? Por lideranças indígenas. O senador Beto Faro está chamando os indígenas de vazios, né? Com depoimentos vazios e pretensiosos. Acho meio complicado, né? Mas vindo do PT, em defesa das ONGs, tá no pacote. A nota ainda fez questão de destacar a fala da Mara Gabrilli, tá no partido do Kassab, que é o partido do Pacheco, o PSD. Ela reforçou a defesa do trabalho das ONGs em favor das mais variadas categorias. Abre aspas. Eu vim aqui hoje me manifestar para que possamos dar transparência ao maravilhoso trabalho humano que as organizações da sociedade civil realizam, disse a Mara Gabrilli. A CPI teve duração de quase 5 horas. Beto Faro questionou o primeiro depoente, Alberto Góes, sobre denúncias de que ele não representa o povo indígena Yanomami como ele alega. Abre aspas, para o senador do PT. Gostaria de explicações sobre a legitimidade de sua representação, pois aqui recebemos cartas de associações Yanomamis falando que sua presença aqui não representa a opinião do todo. Ah, beleza, aqui não representa a opinião do todo, mas a opinião dele não conta? Ele deve representar pelo menos uma parte, não? Então acho que a parte dele deve ser ouvida também. Mas o PT está do lado das ONGs. E mais, as associações apoiam o trabalho do Instituto Socioambiental do ISA, né? Uma das principais ONGs do meio ambiente. As cartas foram entregues pelo próprio senador ao relator da CPI, ou seja, só vale os índios que apoiam os zongueiros. Os índios do mal, ele vai falar que logo é o índio bolsonarista, né? Isso não pode. Isso não pode de jeito nenhum. Aí vamos dar uma olhada aqui no período de depoimento. Vejam a simplicidade do Valdeci Baniwa, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Veja a simplicidade ao falar, relatando como tá difícil a vida pro indígena. Olha o que ele diz. Porque dentro da terra indígena, acho que a minoria sabe disso, a desigualdade econômica e social está aumentando. Cada ano está aumentando. E os povos indígenas deixando sua comunidade, migrando para a cidade, em busca da qualidade de vida para sua família, em busca de educação de qualidade para os seus filhos. Eu sou indígena que criou pescando em cima da água do rio Içana. E cadê aquele dinheiro doado pelos estrangeiros para as ONGs daqui, principalmente para a região da Amazônia? Cadê?
O que nós, povo Baniwa, alguns, não vou citar todos, alguns povo Baniwa que não faz parte das ONGs, o que eles estão observando, onde está sendo aplicado o recurso da Fundo Amazônia? Quem está sendo beneficiado? Porque nas comunidades não existe, não tem benefício. As condições que a gente tem, que nós temos lá, eu não vou nem falar muito aqui, porque é muito desigualdade lá, tanto na infraestrutura, na educação, na geração de renda, no meio de transporte. Nós, povos indígenas, lá, a gente vive de suor, que a gente trabalha, entendeu? A gente tira sustento da roça. Sendo que as ONGs usam muitos nomes de 23 povos indígenas que atuam na região, na cabeça do cachorro, mas em nenhum momento a gente vê a melhoria de qualidade de vida dos povos dessa região. Tá vendo aí, né? Simplicidade do cara falar. Vocabulário simples. Você vê que às vezes dá uma travada, não tem aquele domínio perfeito do português. Mostrando aí como a vida tá difícil. E muitas vezes o indígena tendo que sair da região para ir para Manaus e para cidade e ver se tem uma qualidade de vida um pouco melhor. E aí é um monte de verba, isso, aquilo, outro, mas não chega nada na mão dos indígenas. Nada. Mas aqui pro PT, né? O Sandor Beto, não. Esse aqui é a opinião, não importa. Isso aqui não são os indígenas da ONG, então isso aqui a gente não quer saber. Aí essa daqui foi a única nota bacana que eu vi, sair no dia de ontem. Fico de cara como a imprensa não está comentando sobre essa CPI, que é importantíssima. Pode, inclusive, destravar o Brasil um pouquinho, tirar algumas obras estruturais do papel. Inclusive, é um senador que está me impressionando positivamente. Senador Zequinha Marinho, nunca tinha escutado falar, mas pelo menos está trazendo umas informações muito interessantes na CPI, eu vou mostrar algumas para vocês. Só que vejam só. Esse daqui é a liderança indígena que o senador Roberto do PT estava questionando. Alberto Brauzão Góes. Você vê ali, ó. O Correio Brasiliense, diferente do PT, diz que líder Yanomami critica o Instituto Socioambiental, o ISA. Ele criticou as ONGs internacionais que atuam na região amazônica. Nós, Yanomamis, não somos serviçais de outro ser humano. Não somos meros ajudantes de outro ser humano, porque somos os verdadeiros seres humanos da floresta. Abre aspas. Nós sabemos como lidar com nossa floresta. Nós não precisamos que ONGs de lá, do estrangeiro, digam como é que a Yanomami vai cuidar da nossa terra, da nossa floresta. Porque nós somos os verdadeiros antropólogos do nosso povo, nós somos os ambientalistas do nosso povo, porque as ONGs, principalmente as americanas, dizem como Yanomamis devem viver na grande floresta. Como que Estados Unidos querendo falar? Góes ressaltou que a principal demanda dos povos indígenas atualmente, olha o que a reportagem coloca, terra e autonomia. Eu não acho que ele falou terra e autonomia, porque olha, e demais nações indígenas querem autonomia e protagonismo. Não é terra e autonomia, é autonomia e protagonismo. A terra não é deles? O espaço não é deles? Mas deixa eles usarem, rapaz. O indígena da etnia Yanomami, né? Difícil. Declarou ser indigno a ação do Instituto Socioambiental ISA. E olha o que ele fala agora. Essa revelação, eu acho que a turma da CPI tem que obter mais informações, porque se isso for verdade, rapaz, eu não sei se pode ter algum tipo de responsabilização. Ele sai falando o seguinte, ó. O estudo que eu acabei de mencionar aqui, no passado próximo, ali no Rio Negro, executou um projeto que é a criação de peixe piscicultura. E o que aconteceu? Olha só. Apenas acessaram a verba federal, não houve prestação de contas e aquele projeto não avançou. Abandonaram. Até aí já tá ruim. Acho que vocês vão concordar. Pegou dinheiro, não prestou conta, não terminou o projeto, já tá ruim. Mas fica pior. E o que aconteceu? Criador de mosquito da malária está lá. É isso que a gente deve herdar? Isso para mim é inadmissível. É um crime. É uma ofensa para nós. Gente do céu.
A ONG pega dinheiro, não presta conta. Ó, se isso aqui for verdade, ele tá falando que uma ONG pegou a verba, não terminou um projeto e deixou um problema que tá causando doença para as pessoas. Mas o PT tá do lado da ONG, viu? O PT fala que esse índio aqui, ele não representa as lideranças, não. O povo, não. Aí, veja só. Senador Zequinha Marinho. Esse bicho aqui tá invocado, viu? Ele vai fazer uma denúncia séria. Deixar que ele fale, né? Ele tem foro para falar, em tese tem imunidade parlamentar. Apareceu o senador Beto, eu sei que ele conhece, eu também conheço, mas é público e notório, lá em Altamira, que um dos assessores da Procuradora da República é servidor do Instituto Socioambiental. Ele trabalha lá dentro com ela. Nós vamos investigar isso, senador. Só isso. Tá bom? Então esse negócio não é de hoje isso. e não é novo para ninguém. Né? E muito... Apareceu o senador Beto, eu sei que ele conhece, eu também. Vocês entenderam, né? O servidor da Procuradoria também é do ISA. E a gente sempre vê algum tipo A gente sempre vê um tipo de... Não, tava um negócio que o amigo me ligou. Acho que era pra avisar que tava sem som o áudio. E a gente sempre vê algumas decisões aí a nível de justiça que nos fazem nos questionar, né? Mas tudo bem. Vamos continuar que tem mais coisa. Aqui em outro momento, a deputada Silvia Wayampi, espero que seja assim que se pronuncia, que é do PL, lá do Amapá. Essa tribo Wayampi, ela também tem na Guiana Francesa. Na Guiana Francesa, eles podem explorar a margem equatorial da Foz do Amazonas, que fica distantíssima da terra, né? Pode explorar o petróleo, para estar crescendo. Amapá não pode. Não pode, deixa lá. E ela tá falando sobre um caso aí da ISA, vendendo uns produtos aí, né, da biodiversidade, para ajudar, né? O zongueiro é sempre sem, não quer lucro, não quer nada. E olha o que a deputada tem para falar, gente. Brasil. Cadê? Se despedir, eu queria, por curiosidade minha e de quem está nos vendo, deputada Silvia, como foi essa transação do cogumelo, quanto custou, quanto demorou? Tá todo mundo curioso, porque pode ser também que já seja um subproduto, não é made in importação, exportação. Bom, eu entrei no site do próprio ISA, da loja, fiz o pedido, encontrei tem vários produtos daqueles que são extraídos da reserva Yanomami, tinha um lá de cogumelo, né? No caso, Anamapô, cogumelo Yanomami, eu comprei por R$65. Apenas. Por R$65. E com certeza eles não vão ver esse dinheiro, e mesmo se o tipo de comercialização, no caso, para cá, para o Brasil, nós não sabemos para quem eles comercializam, além daquilo que é colocado nas lojas virtuais. Eles dizem para que serve na propaganda, fala alguma coisa? Sim, tá tudo no site, diz que é um potente cogumelo. Alucinógeno, alguma coisa. Não, mas ela não é tão importante. O importante foi a transação que a senhora... Mas vocês entenderam? Olha só. Hoje em dia, não é só no Brasil, né, no mundo, e é até engraçado que o amigo meu, ele mandou isso, lá em São Paulo. Você vai no supermercado hoje, vai pegar um produto, eles adoram colocar, né, umas coisinhas assim na embalagem, no rótulo. Não, olha, isso aqui é do bem, é do amor, olha só a quantidade de selo, a gente ajuda as criancinhas, e é um monte de coisa. Aí imagina a quantidade de gente que fala, eu vou comprar o cogumelo do sol, dourado de ouro, lá para ajudar os índiozinhos. Será que esse dinheiro tá chegando na ponta? Como é que tá sendo obtido? Ainda mais se for uma coisa assim, né? Diferenciadíssima. Tem muitos produtos, você fica se questionando o tempo todo. É um ganho, sabe? É um negócio assim. Não, eles têm um poder sem igual perante vários setores da sociedade brasileira. Sempre são pessoas que tentam vender como não. Eles nunca erram, eles são perfeitos. Todas as coisas que eles apontam é pelo bem do Brasil, etc, tudo mais.
essa CPI, ela devia ter de conhecimento de todos os brasileiros. Não só ficar, sabe, assim, na boca da turma da direita, gente. Isso aqui envolve o Brasil como um todo, tudo que vem sendo feito em relação a esse país. Era para a turma da esquerda também estar prestando atenção. A turma da esquerda não reclamava tanto da CIA, né, dos golpes, disso, daquilo outro, né, revoluções coloridas. Cadê a turma da esquerda, pô, para comentar sobre isso daqui? Aí, cadê o mouse? Lá vai o Amazônia Azul procurar confusão. Não basta os cogumelos dourados, né, do Super Mario, que valem mais do que dinheiro. A Amazônia Azul foi atrás de valores da ISA. E aí você se questiona, né? Vocês aí que devem trabalhar, da maior parte de vocês já trabalham no momento da vida, seguem trabalhando, empresas maiores, menores. A Amazônia Azul foi atrás para olhar a prestação de contas desse ISA. Ano de 2021. Bem, a gente sabe também, né? Eles gastaram muito porque tem que salvar o Brasil de Bolsonaro, né? Bolsonaro tá destruindo o Brasil, destruindo a Amazônia. Brincadeiras à parte. O custo com pessoal, 24.650.168 reais. Isso no ano, não é no mês, calma, no ano. Mas também não é pouco não, né? E o Amazônia Azul destacou outro custo ali, que é serviços terceiros, pessoa jurídica. 13.465.572. Somar os dois, arredondar para baixo. Deixa eu ver. Dá 38 milhões. Eu fiz essa conta, já tinha esquecido. 38 milhões arredondando para baixo. Vamos dividir 38 milhões por 13. Por mais que a gente saiba que serviço terceiro de pessoa jurídica, você não paga 13º, nem nada. Vamos botar 13. Pessoal, dá mais de 2.900.000 reais por mês só de pessoal e serviço de terceiros, pessoa jurídica. Vocês já imaginaram isso daí? Será que vocês trabalham numa empresa que gasta com pessoal, né, terceirizado quase 3 milhões por mês? E o que está sendo feito aí para os índiozinhos? Rapaz, esses 3 milhões comprando aí de gerador, geladeira, máquina de lavar, iPhone do novo. Acho que todos os índios da Amazônia estavam curtindo a vida doidado. Não sei o que vocês acham, mas sabendo que muitas vezes mora em comunidade, né? Não precisa ter uma máquina de lavar para cada. Mas pode até dar uma máquina de lavar para cada um. Dá para ter aquela geladeira de 30 mil que tem uma tela colorida. Você fala com ela, às vezes até prepara a comida para você. Sabe como são as coisas, né? Aí a Amazônia Azul continuou cutucando. Foi atrás para ver quem que ajuda, né? A ONG se manter, porque é muito dinheiro, rapaz. Quase 3 milhões por mês. Só naquilo ali. Olha quem é o maior doador. União Europeia. Mas também tem a Fundação Ford. Tantas fundações, né? Tem outros órgãos aí engraçados. Tem até a Embaixada da Noruega, mas é só um pouquinho. Que a Embaixada da Noruega dá. E é só essa turma aí, né? Que quer falar pros índios o que os índios precisam fazer. Aí lá vem de novo o senador Zequinha. Esse Zequinha, o bicho é meio doido. Ele fala aqui de uma coisa que é bem interessante. Que a gente já comentou. Só que ele fala isso ligando essa questão da CPI e ligando a uma ONG em específico. E ligando a alguns movimentos que acontecem. Olha só. Nós temos a questão do projeto Belo Monte, Beto, lá em Altamira. O Instituto Socioambiental, o ISA, pressiona o Ministério Público e o Ministério Público, nesse momento, está em tramitação aqui na ANEEL uma área de quase 9.000 hectares de aumento depois de tudo, certo? Depois do projeto implantado, entregue, organizado, etc, etc. Mas a ONG é tão forte que ela se junta ao Ministério Público, pressiona o Ministério Público vai para cima e solicita mais terra. Aonde tem um grande projeto, você tem a indústria da compensação. Aonde for, pode ir, que lá está. Ou usando os indígenas, ou usando populações tradicionais, mas tem. E tem sempre
uma ou duas ONGs trabalhando e construindo isso, né? Vossa Excelência conhece a história do linhão que vai de Manaus a Boa Vista, né? Esse linhão que vai de Manaus a Boa Vista é o linhão do Tucuruí. É literalmente para conectar, né, o estado do Amapá ao resto do país. A gente já falou sobre isso. E muitas vezes você paga mais na sua conta de energia, por quê? Porque o Amapá está desconectado, né? E tem que queimar diesel, que é muito mais caro do que utilizar a energia que a gente produz, né? Itaipu, Belo Monte, né? As outras hidrelétricas ao redor do país. Mas não pode, porque vai passar em cima da terra dos índiozinhos, e aí sabe como é, né? É muito difícil construir uma oca. É uma obra muito mais complexa do que, sei lá, as pirâmides do Egito e as ONGs, só que não pode. Aí vê o que o Zequinha vai falar. E passa dentro de uma terra indígena. Vê lá, a orientação que é dada, inclusive a ONG que está lá, tem alguém aqui dentro da FUNAI, que é parente próximo, né? Bem próximo, e que articula tudo, e que até hoje o governo não consegue avançar em função daquilo que é, né, pedido para poder passar o linhão. Eu conheço grupo de advogados que trabalham 24 horas por dia em cima disso, para poder atrapalhar crescimento, desenvolvimento, produção, enfim. É um inferno isso. Então, Altamira tem isso, Santarém tem mais outras questões lá, que a gente pode, em aprovando o requerimento, né, levantar e trazer para que prestem depoimento pessoas, né, que têm sido atingidas diretamente por isso, com prejuízos, usando da questão legal para poder, então, se beneficiar. Sentiram o drama, né? Tu já imaginou? Não é possível. Um grupo de advogados que trabalha aí só para atrapalhar do lado das ONGs. E aí, para encerrar, esse último é rapidinho. É menos de 1 minuto. Mas esse aqui eu deixei por último porque eu achava que é um dos mais importantes. É o índio questionando o senador Beto do PT e questionando o Lula. O Lula, que é amigo das ONGs. Olha o que ele disse. Eu lhe pergunto, senador Beto, se as nossas terras, senador Plínio, estão demarcadas, homologadas, a gente não pode utilizar? Por que a gente não pode utilizar se essas terras é nossa? Eu pergunto de senhores das ONGs, do senador Beto, me responda, senador Beto, daqui a pouco. Ou vá com o presidente da República e me peça para ele mandar por escrito por que eu não posso mexer numa terra homologada? Por que se a terra é minha, eu não posso trabalhar? Eu não posso criar gado, eu não posso plantar banana, eu não posso plantar abacate, eu não posso plantar cacau. Se a terra é minha, por que eu não posso tirar o minério? Por que o Canadá pode, os Estados Unidos pode, outros países podem e eu não posso tirar? Será que eu não posso trabalhar o peixe, senador Beto, nos meus lagos, para trabalhar o manejo e exportar para os Estados Unidos, para a Europa, para todo lugar? Por que eu não posso? Será que é porque eu sou índio? Boa pergunta, né? É porque ele é índio? Por que ele não pode? Não é dele a terra? Será que o Dilma consegue responder isso daí? É uma pergunta boa, né? Porque o tempo tá passando e você vê que a vida dessa galera não tá melhorando. E isso é meio que um contrassenso, né? A vida dessas pessoas deveria estar melhorando. Mas tudo bem. Deixa ele lá, né? Vamos continuar. Um tópico aqui que eu acho que tem a ver também com a CPI das ONGs. Ah, passando ontem lá no Twitter. A Renato fala assim, ó. Eco-Woks da Faria Lully. Esse relatório poderia ser explorado na CPI das ONGs. Quantas destas gestoras patrocinam atraso no Brasil por meio de doações às ONGs que boicotam a nossa soberania? Aí tá ali, ó. SG avança entre gestoras e relatório aponta quais as assets mais adiantadas no assunto. Relatório da XP mostra como a agenda SG está sendo incorporada aos fundos de investimento no Brasil. Essa CPI ela pode ir para diversos caminhos, dar diversos direcionamentos. E o Plínio Valério, ele deu entrevista com Paula Marisa, eu vejo que ele está bem ciente. Ele falou, ó, a CPI tem um aspecto importante, é mostrar para a população o que está acontecendo. Eu acho que isso depende também muito da gente levar a informação à frente. E além disso, ele fala o seguinte, que uma CPI ele termina com um relatório que propõe leis, propõe direcionamentos.
Então, nessas questões, nessas discussões, muita coisa podia estar sendo levantada. Eu acho que até as questões que a gente comentou recentemente, como, por exemplo, aquela decisão da FEBRABAN junto aos bancos, de agora querer obrigar, sabe, açougues e matadores, isso, aquilo, outro, de provar que a carne de procedência, sabe, você é errado até que você prove que você está certo. Enfim, levar essas questões também, porque de onde que está vindo isso? Você vê que é uma ideia que está sendo criada nesse planeta que, meu Deus do céu, salve a Amazônia. Mas tudo bem, vamos continuar. Aí, tem uma notícia que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Não sei se eu já botei logo depois dessa. Não, acho que eu botei a da ONU, que para mim até agora vem sendo a melhor notícia da semana, né? As ordens da ONU para o Brasil. Mas depois vem uma para arrematar tudo, que é uma reflexão que eu acho que cada brasileiro devia se fazer. Mas o Plínio Valério andou conversando também com a Gazeta do Povo, e ele fala de uma questão que eu acho que é muito importante, o marco temporal. Até o próprio Estadão fez um editorial para falar da importância do marco geral, para no Brasil a gente ter um mínimo de segurança jurídica no campo. Aí tá ali, né? Presidente da CPI das ONGs critica a pressão internacional contra a votação do marco temporal no Senado. O senador Plínio Valério, ele criticou aquela cartinha dos parlamentares da Alemanha para o Pacheco. A outra cartinha também dos parlamentares da Holanda para o Pacheco. Pacheco, meu Deus do céu, né? Serviçal. Para o Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs, as cartas de deputados europeus são um desrespeito total. Mostra a prepotência dessa gente que continua insistindo e querendo nos tratar como colônia. Por isso que a gente está pregando que a nossa luta é contra a nação colônia. Eles jamais fariam isso com o Parlamento Europeu. Essa pressão é vergonhosa, é desrespeitosa. E a gente parece que está caminhando realmente para o mundo onde vem agora um neocolonialismo. Como eles não podem mais, né, ter o Brasil como uma colônia mesmo, obrigar a pessoa a trabalhar de graça, né? Escravidão. Agora tem que achar alguma forma de forçar que os países não se desenvolvam, que é o que ele faz. Ele não te explorar, ele não vir tomar o ouro, os minérios, a comida. Isso é um produto bem barato. Ele te impede de crescer, ele te impede de ter indústria, ele impede o desenvolvimento, que você agregue valor. E aí, de preferência, são as indústrias deles que vêm para cá para minerar, que a gente não pode, a gente é do mal, é garimpo legal, o garimpo do bem só deles. E eles levam tudo cru, bem baratinho, aí eles refinam e revendem bem caro. E mantém a balança comercial deles lá em cima e o resto do mundo segue sendo a colônia. Se existe algo em termos de dívida histórica, não é o brasileiro que está no Brasil que tem que estar preocupado em pagar. É a Espanha, é Portugal, é França, é a Inglaterra. É essa turma que devia estar preocupada. Essa turma devia todo dia pedir desculpa pelo que eles fizeram. O brasileiro que está aqui, ele verificou. Ele está aí. Ele está comendo pão que o diabo amassou. A turma não está lá no bem bom. Gente, olha o continente africano, vai olhar até quando, né? A turma da França, a turma da Bélgica, né? Essa turma muito bonita. Até quando essa turma tinha colônia? Faz que só vem a nós, vem a nós, vem a nós, vem a nós. Levaram até o que não podia de outros locais. E agora quer dizer como é que o mundo tem que se comportar. Aí, sobre a questão do marco temporal e várias outras coisas, aqui para mim, essa é a pérola da semana. A ONU, organização acima de qualquer suspeita, só gente bonita, muito cheirosa, de preferência aí, né, usando o Chanel número 5, que usa aquele extrato do pau rosa, né, uma madeira que tem na Amazônia, não sei se tem outro local, né, antigamente meio que era só na Amazônia, mas tudo bem. Aí você vê, ó, após 20 anos, ONU e ativistas cobram de Lula fim da violação de direitos. Aí você fala, eita, poxa, estão cobrando Lula para tomar conta do povo, para reforçar a segurança pública? Óbvio que não, né, pessoal? Não sejam inocentes. Aí você vê, ó, num dos momentos do debate, foi essa sabatina lá, no Comitê de Direitos Humanos da ONG, os peritos questionaram sobre o posicionamento do governo em relação ao marco temporal. Não, a ONU não quer o marco temporal. Se deixar, vixe, a ONU vai falar que o Brasil é da França. Mas é dos índios primeiro, né? Depois é da França. Porque os índios vão vender para a França. Os índios da ONU. Não aqueles que foram na CPI das ONGs.
A delegação brasileira afirmou que era contra. Não, a gente é contra. Somos contra o marco temporal. Estamos do lado da ONU, como um bom vassalo do mundo globalista. E que representaria um obstáculo para o direito dos indígenas. Só que aí o comitê retrucou. Mas vocês estão falando que você é contra e na prática? Vocês já avisaram a mais alta corte deste país que vocês estão contra? Porque até o momento, a posição que prevalece da AGU é ainda uma postura formulada durante o governo de Michel Temer. A única coisa estranha que eu vi aqui é que está faltando falar no governo golpista do Michel Temer, porque o Lula sempre disse que o Michel Temer é um golpista. Só que não para aí. Vamos ver mais as outras ordens, né? Pedir as ordens da ONU para o Lula. Na prática, o comitê indicou que se o novo posicionamento do governo é positivo em termos de direitos humanos, ações concretas precisam ser estabelecidas para que a realidade seja transformada. E isso inclui a situação dos afro-brasileiros e a violência policial. A ONU está preocupada com a cerveja? Não. Não. Novo cangaço? Não. O problema é a polícia. A polícia está muito truculenta. Pô, mas olha a quantidade de pessoas que estão perdendo a vida no Brasil. Não. O problema é a polícia. Aí o Dilma gosta. Outro aspecto cobrado pelos peritos foi a questão da criação de um órgão nacional de direitos humanos. Uma espécie de conselho soviético. Aí que vem. Olha isso. Nada novo, né? Na terra de Abrantes. O comitê ainda pediu respostas, pediu para o Lula, sobre a situação das mulheres e a capacidade desse grupo ter de fácil acesso ao direito reprodutivos, né? Além do acesso aos serviços legais do Meu Corpo, Minhas Regras. É o que eu não quero. E aí, cadê? Botei, pô. Serviço legal. Povo. Ué. Direitos humanos, né? Menos da vida. O bebezinho não tem. Vamos lá. Aí terminou. Você vê vocês aí que... Ixi, eu espero que esse ano... Eu acho que esse ano eu vou tirar férias por um motivo. Que no final do ano tem o casamento da prima de minha mulher. É a Nova Zelândia. Minha mulher é Nova Zelândia, né? Depois que ela veio morar aqui com a família. Então lá tem casa. Então não paga aluguel. Então acho que esse ano vou... O fuso horário é parecido. É o mesmo fuso horário basicamente. Não, então eu levo o computador, fico trabalhando lá. E viajo, né? Vai ser minhas férias de final de ano. Ir pro casamento, ficar na casa, hospedado, né? Que é de minha sogra, não pagar nada. Mas acho que vocês também estão doidos para ter uma viagenzinha, né? Aí você vê. Após a conclusão da sabatina, quem que tava lá na Genebra, viu? Na Suíça? Os zongueiros. Os zongueiros. Aí eles comemoraram a postura do governo. Eles indicaram que vão cobrar do Dilma que passe para a fase de implementação de políticas. A delegação de ativistas contou com a representante da PIB, aquela ONG que representa os indígenas, que lutou para a due diligence, aquela lei europeia, não só ficar restrita à Amazônia, mas também englobar o Cerrado, ou seja, mais regras contra o Brasil. O CIMI, não vou falar do CIMI. Comissão Arnes, aquela que foi um dos primeiros grupos que estavam presentes nas primeiras reuniões entre brasileiros. E não era nem com os parlamentares, foi aquelas primeironas, com os assessores dos parlamentares lá dos Estados Unidos. Isso a gente comentou em março de 2022, do ano passado. Comissão Terra de Direitos. O MST estava lá na Suíça, Genebra, lutando aí pela terra, em Genebra, e outros institutos. A sociedade civil se reuniu com a delegação brasileira após a sabatina e deixou claro que as entidades vão continuar pressionando o governo a agir, ou seja, ainda são alguns reguladores, tipo a autarquia, né? Tá ali para regular, ver se não vai punir. É literalmente a sementinha que o FHC plantou germinou. As organizações não governamentais viraram organizações neogovernamentais, uma nova forma de governo. Aí, bateu aqui 1 hora, mas ainda vou falar em reforma tributária, para acelerar. Eu acho que essa notícia amarra tudo. E tenta ver com essa CPI das ONGs. Brasileiros confiam mais nos Estados Unidos do que os próprios americanos. Tem algo errado, gente. Acredita mais nos Estados Unidos que os próprios americanos? O que está acontecendo? O que está passando na cabeça do brasileiro? Não tem algo errado? Você vai lá atrás, a gente comentou isso no final de semana, Instituto Internacional da Lei Amazônica.
O Arthur Bernardes, deputado na época, ele foi contra, se posicionou contra. Não, isso aqui não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Isso aqui vai dar errado. Não, esse não é o caminho para o Brasil. Ai, vieram os liberais. O cara tá discordando da Unesco. É biruta. Então as pessoas precisam acordar para o que está acontecendo. Ai, porque foi os especialistas, foram os peritos da ONU que falaram. Olha as ideias dessa turma. O Primo Valério ainda compartilhou a notícia que eu fiquei surpreso de ter sido feito pela Globo. A Globo mandou uma equipe de reportagem para percorrer a BR-319, ficou atolado 18 vezes. E ele pergunta, pô, tem dinheiro em abundância para fazer o gasoduto na Argentina? Não pode recapear? Não pode assaltar a BR-319? E a matéria do Globo é uma matéria boa, é uma matéria humana, que mostra como pessoas têm que se enfrentar um desafio desse, sai às vezes do caminhão. Olha o nível da galera que tá apoiando, né? Bicho, só elite da Faria Lima, né? Não, é povão, desatolando ônibus. Para ver um parente, que às vezes não viu há 20 anos, o que tá falando na matéria? Para ir em busca de tratamento médico, porque estão isolados. E a turma, os direitos humanos da violência policial. É o que eu falei lá no início. Eu espero que agora, né, Bolsonaro vai ficar inelegível. Vamos falar de Brasil. Vamos colocar o pobre no orçamento. O pobre como prioridade. Porque isso está bem longe de acontecer. E aí, só para encerrar aqui de forma bem rapidinha, não vou deixar de falar da reforma tributária, onde teve uma sessão importantíssima na Câmara, que foi para as últimas ideias serem apresentadas. E quem que estava presente? Eu primeiro tinha visto lá, eu tô sempre procurando uma coisa ou outra, eu não sabia dessa sessão. Eu vi primeiro que a Band noticiou ela, aqui são as falas do cara do CNI, que ele estava lá, falando da reforma tributária, a indústria está bem a favor do jeito que já está, porque vai beneficiar a indústria. Mas além dele, também estava o cara do CNC, Conselho Nacional do Comércio, que está apontando, pô, o setor de serviço vai pagar muito imposto, isso vai dar ruim. E aí, um seguidor lá no Twitter, o Zé Brasil, Zé, o nome mais comum do Brasil, fotinha do Brasil, e levando questionamento. 19 mil pessoas vendo a CPMI do dia 8, que é importante. 61 assistindo impactos da reforma tributária. Eu entendo que as pessoas comuns estejam mais interessadas na CPMI, que é até mais simples. Mas, gente, custava ter um deputado nosso? Não tem um deputado nosso debatendo esse tema? Ele vai ser votado na semana que vem. Quem falou isso foi o presidente do grupo de trabalho do PT, que é o Reginaldo Lopes, que estava na comissão. A comissão tá sendo tocada pelo cara que está no meio, é o Nicolas Xuxa, o sobrenome dele, é do Rio Grande do Sul, do PSB, do Partido do Alckmin. Olha como estava cheia. Além dele, quem falou? O Rauli, que entrou no lugar do Deltan Dallagnol. A Tatiana Ribeiro, que é do Movimento Brasil Competitivo, que é da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, e foi esse movimento que trouxe o Klaus Schwab no Brasil, naquele evento. Estava lá. Qual uma das prioridades dessa turma? Regulamentação do mercado de carbono. Mas, menos mal, ela estava falando sobre o custo Brasil nessa questão. Estava lá o Bernard App, Vitor Lippe, do PSDB de São Paulo, Reginaldo Lopes, do PT. Não mais. Não tinha. Notícia que a gente comenta. Volta a falar, pessoal. É importantíssimo falar sobre a reforma tributária. Importantíssimo. O Reginaldo Lopes falou que deve entrar em votação na semana que vem. Ele espera ter 400 votos. Ou seja, ele está com o direito de votar, achando que está fazendo uma coisa boa. Porque sequer está se debruçando sobre esse tema. Gente, eu até entendo. Quer passar do jeito que está? Quer passar com isso? Vai, passa. Beleza, vai aumentar imposto. Beleza, o povo não tá... É isso aí. Mas tenta pelo menos tirar o imposto de carbono, tenta pelo menos fazer um destaque daquela questão que envolve aquela diretriz para na hora de você fornecer algum tipo de subsídio, algum tipo de incentivo fiscal para a empresa, que tem que ser coisa aí que priorizar o que faz bem para o ambiente. Tenta tirar pelo menos isso daí, pelo menos depois do pecado, pelo menos isso, sabe? É pedir demais? Eu acho que não. Enfim, muito obrigado a todos vocês que vieram aqui ao vivo. A gente assim, né? Deu errado, mas voltamos. Hoje sem reclamar, porque o que deu errado foi o microfone. Não foram problemas maiores, é só problemas técnicos, esse não é mais de boa. A gente volta. Desistir jamais, tentamos. Meu compromisso é estar aqui todo santo dia. Até no dia que faltou luz, você deve lembrar. Peguei o notebook, liguei o 5G, apresentei dentro do carro no posto de gasolina. Enquanto deixarem, tentarei estar aqui com vocês. Não desistiremos desse Brasil. É sério, eu me recuso a acreditar que o Brasil vai dar errado.
Tem tudo que tá acontecendo, velho. Eu me recuso. Só isso. Me recuso. Por quê? Porque eu me recuso, velho. Não aceito. Não tem por que esse Brasil precisa dar errado. Sério mesmo, com tudo que a gente tem. O Bolsonaro sempre disse, olha pro Brasil. Olha o que a gente tem, o que a gente não é. Aí olha lá pro Israel, país pequenininho, não tem quase nada. E olha o que representa. Deu exemplo do Japão também. Sabe? Sem condição. Então, muito obrigado. Todo mundo aí que até assistiu o vídeo tá sem som. O Vitor que me avisou também, senão eu nem ia saber. Obrigado a todo mundo que apoiou aí. Não dá pra colocar todo mundo. Normalmente no vídeo não tem, né? Eu só tenho que me agradecer todo o carinho que vocês me dão. É fenomenal. E eu já mandei lá no Telegram os vídeos. Esse vídeo aqui tá sem descrição, mas vocês sabem que é o canal Telegram. Abre o vídeo ontem, tá, a descrição tá tudo bonitinho lá. Telegram, Patreon. E como eu sempre digo também, né? Se gosta do meu canal, pode assinar o mesmo canal. Então, valeu. Tem o Patreon na descrição dos outros vídeos. Não tá nesse e o Atlas, kimpaim.com.br. E amanhã, espero que tudo ocorra bem, sem erros técnicos e que vocês também possam voltar, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui. E aí não tem o botão de apertar, né? Agora tem que clicar aqui no mouse. Mas valeu demais, gente. Valeu demais mesmo por todo o apoio de vocês aí. Vocês me deixam muito feliz. Pô, 10 mil pessoas vendo, velho. Tô surpreso. Mas, ó, até que tem 10 mil pessoas, falem da reforma tributária.